tarde, boa noite, galerinha. Sejam bem-vindos ao meu canal Descomplicando a Física com o professor Tiago Luiz. Vamos lá, né? Vamos continuar aqui com as nossas questões, né? Olha só, pessoal. Quem é meu aluno, né? E tem um livro, é a página 253, pergunta 263. Veja só. Mistura-se num calorímetro, certo? De capacidade térmica desprezível, beleza? Então, a capacidade térmica é desprezível. 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius com 200 gramas de água, certo? A 40 graus Celsius. Sendo 80 calorias por grama, o calor latente de fusão do gelo, certo? Então, ele está transformando de gelo em água, certo? E 1 na caloria por grama, grau Celsius, de calor específico da água, certo? Então, determine, ele quer o quê? A temperatura do equilíbrio térmico. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, olha. Isso aqui é um pouquinho diferente. Vou pegar aqui a letra A. Vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou calcular o calor específico da água. Que é o quê? Vou calcular o calor específico, não, desculpa. Calcular a quantidade de calor, né, da água. Que vai ser o quê? Olha só. Vai ser QC, que é a capacidade térmica que eu quero da água, né? O M, C, que é o quê? A massa. Vou botar QA, na verdade, né? Melhor. QA. Aqui eu vou colocar no lugar de QC, eu vou botar QA. Certo, pessoal? QA. Da água. A massa da água é quanto? 200 gramas. O calor específico da água é quanto? É 1 caloria por grama graus Celsius. Certo? E a variação de temperatura é de 40 graus. Pronto, pessoal. Aqui vai ser o quê? O quimacete, certo? Então, vou fazer o seguinte. Vou pegar Q, QA, na verdade, que é da água, é igual a M vezes C vezes delta T. QA, MA é quanto, pessoal? Aqui é A, certo? MA é quanto? É 200 gramas. CA, 1. E delta T, 40. Aqui, pessoal, vai me dar quanto? Vai me dar 200, dá 8,000. Então, me dá 8.000 calorias, certo? Vamos agora para o do gelo. O do gelo, pessoal, vamos lá. O do gelo vai ser, quero saber, o mg vai ser quanto? Vai ser 200 calorias e ele me deu a latência do gelo, né? A latência de 80, né? Calorias por grama, calorias por grama. Pessoal, ele me deu a temperatura aqui, só que ele está dizendo que ele está a 0 graus, certo? Então, está no estado sólido, né? Ali, beleza? Ele está ali, ó, a 0, no início, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar e calcular o quê? O que meleca, né? O que mela, né? Olha,
certo? O Q, G, vai me dar o quê? Oi, botei 200 graus, pessoal. Vamos ver. 200 gramas. Desculpe aí, 200 gramas. Aí, ó, vamos lá. 200 vezes 80. E vai me dar quanto, pessoal? Me dá 16.000. O que? Calorias. Então, pessoal, perceba o seguinte, que a quantidade de calorias na água é a metade da quantidade de calorias no gelo, certo? Então, se é a metade, pessoal, o que acontece? É o seguinte, como concluímos que a água vai fornecer uma quantidade de calor suficiente para derreter todo o gelo, né? Como que a água não vai fornecer esse calor suficiente, então a temperatura, olha, porque está fornecendo o quê? 8.000. Para o gelo derreter é 16.000. Então, como a água não vai fornecer totalmente essa caloria, né? Essa quantidade de calor, a temperatura que vai ter, logo, a temperatura de equilíbrio, né? Que vai ter, vai ser de 0 graus Celsius. Gente, professor, porque o gelo, ele vai precisar de mais calor para poder derreter. Então, o que acontece? Esse gelo, ele não vai derreter todinho, certo? Então, a temperatura de equilíbrio dele vai ser de 0 graus Celsius. Temperatura, né, de equilíbrio, vou botar assim, vai ser de 0 graus Celsius, beleza? Porque ela não está fornecendo totalmente, né? Ela não está fornecendo calorias totalmente para derreter o gelo, certo? Só a metade, viu? E vamos lá. E a letra B. A letra B diz o seguinte: a massa de gelo que se funde. Pessoal, como a água está fornecendo a metade, né? Como a água fornece apenas a metade da quantidade de calor, né, total, para derreter o gelo, apenas a metade do gelo será o quê? Derretida. Viu? Então, como ele só está fornecendo a metade, né, dele, então só a metade do gelo vai ser derretida. Então, vai ser o quê? Como é que a metade, né? Que vai ser derretida, vai ser M sobre 2, que aqui a metade é a massa do gelo, né? Então, vai sobrar o quê? Quanto é mg? É 200, né? Como é só a metade do gelo que vai derreter, por causa da quantidade de calorias, vai ser quanto? 100 gramas. Beleza? Bem tranquilozinho, mas bem mais, vamos dizer assim, teórico, né? Bem mais percepção do que de contas em si, né? Vamos lá para o próximo. Olha só, essas são, acho que são as últimas questões de calorimetria, certo, pessoal? Olha, eu tenho uma página aqui, né? E tenho a pergunta para os meus alunos, certo? A Universidade Federal eu acho que é da Paraíba, ou do Paraná. Do Paraná. Para o fósforo, a temperatura de fusão é de 44 graus Celsius. O calor específico no estado líquido é de 0,2 calorias por grama grau Celsius. E o calor latente de fusão é de 5 calorias por grama. Uma certa quantidade de massa
é mantida sob pressão a 30 graus Celsius. Num certo instante, verifica-se uma solidificação brusca. Que fração do total de massa do fósforo se solidifica? Ele quer a fração do total de massa do fósforo, pessoal, certo? Que vai se solidificar. Então, pessoal, eu tenho o seguinte: se é no estado líquido, né? E eu tenho uma variação de temperatura, eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho um calor específico, olha, certo? Eu tenho o quê? Eu tenho um que macete. Então, eu vou primeiro fazer o que macete. Pronto. E vai ser o quê? O que, né? E vai ser o M, beleza? O M eu tenho, pessoal. O M eu não tenho, certo? Eu não tenho. Eu não tenho. Então, eu vou atrás, porque ele não me diz aqui. O calor específico eu tenho? Tenho. 0,2. E a variação? A variação, pessoal, é esse daqui aí, certo? Então, eu tenho o 30, que é o final, certo? E o 44, que é o inicial. Beleza? Então, eu tenho esses dois aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou resolver aqui. Ele quer a massa, né? 0,2 vezes. Aqui dá menos 14, né? É, menos 14. Pronto. Aqui o QC vai ser quanto, pessoal? 0,2 vezes 0,14. Dá quanto? Pô, 0,2 vezes 14. Dá 2,8. Dá menos 2,8 M. Certo, pessoal? Isso daqui é o meu QC, né? O calor específico, o fósforo, né? Quando ele tem uma variação de temperatura, né? Eu tenho o que macete. Agora, o que meleca? O que meleca, né? Vou botar o QM, certo? Que ele me dá o calor latente. Oh, ai, QL, vou botar latente, né? Já tá aparecendo um. Não, meu pai do céu. Pronto. Aí, aí. Então, ok, viu, pessoal? Aí, QL. O M é quanto? O M é 200. Oh, 200. Oh, meu pai do céu. Foi da outra questão, pessoal. Desculpa. O M é o que eu quero, né? Que ele não me dá aqui. E o L? Sim. Pronto. Então, QL é igual a 5M. Beleza, galera. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Pronto. Só que esse L aqui, pessoal, ele vai estar o quê? Vai estar negativo. Por quê? Porque, pessoal, é o seguinte, é o calor latente, só que ele está voltando, entendeu? No lugar de, porque ele sofreu o quê? Uma solidificação brusca. Então, no lugar dele ir, ele está o quê? Se solidificando, então está voltando à sua origem. Então, ele é negativo. Por quê? Eu tenho o quê? O sólido e o líquido, né? Aqui, para líquido, eu faço o quê? É a fusão. Só que ele está o quê? Voltando. Então, ele está sofrendo o quê? Uma solidificação, certo? Ele está indo contra, vou botar sólido, né? Está indo contra a ordem, né? Está indo contra
a ordem que eu quero. Então está negativo, pessoal. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou juntar QC é igual a QL. Vai me dar menos 2,8 M de C, vou botar sem par, né? Diferenciar. E menos 5 M de L, certo? E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou passar, né? Um para o outro. O MC vai ficar aqui em cima. Que vai me dar ML. E aqui vai ficar o quê? Menos 2,8 sobre menos 5, certo? Que é a razão, né? Que é a fração total. Então, dividido por 5 dá 0,56. 10 menos por menos dá 0,56. Se eu quiser transformar, ele quer. Ele me deu a fração. Pronto, me deu 0,56. Se eu quiser transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100. Que vai me dar quanto, pessoal? O MC sobre o ML é de 56%. O que isso significa? Significa o seguinte, pessoal, que o calor sensível, a massa do calor sensível sobre a massa do calor latente, né, é igual a 56% do que ele tinha, entendeu? Então, ele solidificou, né, é no total de 56% do corpo, certo? Então, a solidificação ficou em 56%. Beleza, galera. Então, essas daqui foram algumas questões de calor latente, viu? Que a gente viu e alguns meus alunos, né, estavam prestes a resolver. Beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.